Agora 10 horas com mais 5 minutos, a gente volta a falar sobre o ranking de saneamento básico, né? Porque nessa quarta-feira, né, dia que a gente comemora o Dia Mundial da Água, né, 22 de março, dados do Instituto Trata Brasil, como a gente trouxe há pouco, mostram que a nossa capital caiu 10 posições no ranking, né, de saneamento. Belo Horizonte passou da 37ª posição para a 47ª entre o ano passado e este ano, né, o principal desempenho negativo entre as cidades avaliadas. De acordo com o relatório, o resultado foi impactado principalmente por dois indicadores relacionados à quantidade de ligações de água e às perdas de água aqui na nossa cidade. E para conversar sobre este assunto, a gente está aqui na ponta da linha e também por imagens para quem está nos acompanhando na nossa live, com o Rodrigo Soares Hatten. Ele é diretor técnico comercial e de projetos sanitários e ambientais da Saneatem, uma empresa de consultoria e elaboração de projetos de infraestrutura viária e de saneamento. O Rodrigo, bom dia, muito obrigado, né, por ter atendido a nossa reportagem. Eu falei certo aí o seu sobrenome e o nome da empresa, Rodrigo? Bom dia. Bom dia. Primeiro, é um prazer, né, aceitar o convite de vocês, é uma honra participar aqui da Band News. Na verdade, é a realização de um sonho antigo, tá? Estou à disposição dos senhores dentro do que eu puder. Maravilha. E acertou o nome, é raro, tá? A maioria não acerta de primeira, mas é o Rodrigo Hatten, sim, da empresa Saneatem Consultoria. O Saneatem é saneamento, habitação, transporte e ambiente, por isso o Hatten aí. Mas estou à disposição dos senhores do que eu puder colaborar. Legal. Rodrigo, vamos lá então, né? A que você atribui, né, essa queda de Belo Horizonte aí no ranking de saneamento do Instituto Trata Brasil? Conta pra gente. Primeiro, essa manchete assusta, né? Porque a gente olha o Belo Horizonte, uma cidade tão querida aqui por nós, caindo no ranking assim, de uma maneira tão drástica, né? Caindo 10 posições aí no ranking, na área de saneamento, que é uma área tão importante para todos. Mas o que o ranking mostra não é, quando a gente olha um pouquinho mais de forma profunda, não é uma situação tão catastrófica assim. Esse ranking ele faz uma comparação dos 10 maiores municípios do Brasil, a situação do saneamento, mas Belo Horizonte ela perdeu muitos pontos em relação a investimentos. Em relação a atendimento de água, Belo Horizonte tem uma situação confortável. Belo Horizonte, questão de água, o atendimento está quase universalizado já. Então, 99%, até mais um pouco, de todas as ligações, todas as residências em Belo Horizonte já tem água tratada. Hoje, em raríssimas exceções, ninguém acordou hoje de manhã preocupado se ia ter água para escovar o dente ou não, ninguém está preocupado se vai chegar em casa hoje, vai ter água para tomar banho ou não. Então, isso já está universalizado, água em quantidade e qualidade. Belo Horizonte perdeu algumas posições em relação à coleta de esgoto, tá? Então, Belo Horizonte, onde já existe a cidade formal, existe um atendimento à coleta de esgoto bem satisfatória, né? A gente não vê esgoto andando a céu aberto nas ruas já abertas, nas ruas pavimentadas da cidade de Belo Horizonte. Então, essa coleta já existe. O problema da coleta em Belo Horizonte são nos aglomerados, nas comunidades, locais onde a topografia é muito acidentada, o acesso é difícil. Então, realmente, lá existe muita ligação indevida, existe muita conexão do esgoto na drenagem e muita ligação da drenagem no esgoto, coisa que não deveria ocorrer. Então, esse foi o problema de Belo Horizonte. Mas o que fez Belo Horizonte cair esses 10 pontos foi porque Belo Horizonte não está melhorando mais. Não é que Belo Horizonte está na 47ª colocação em saneamento. É porque Belo Horizonte deixou de melhorar. Se a gente pega a tabela do Instituto Trata Brasil, que é um trabalho muito bem feito, né, e bem apresentado, a gente percebe lá que as piores notas para Belo Horizonte foram nos investimentos. Então, Belo Horizonte, o que a gente percebe ali é que parou de investir ou investiu menos em comparação com os outros municípios do que deveria. Então, isso que fez Belo Horizonte cair foi a perda de investimento, que é onde a gente deveria avançar mais. Lembrando que o saneamento ele é responsabilidade do município, né? Belo Horizonte fez uma concessão dos serviços de água e de esgoto para a Copasa, que é a concessionária estadual, e ela funciona com subsídio cruzado, né? Então, Belo Horizonte fatura muito através das contas de água, né? E do esgoto também, a gente fatura, a Copasa fatura, mas parte desse dinheiro, na verdade, não é investido em Belo Horizonte, é investido
nos outros municípios, né? Investido no norte de Minas, nas outras regiões onde o saneamento não é tão rentável. Então, talvez por isso explique um pouco a falta de investimentos em Belo Horizonte. Rodrigo, quem fala isso que fez a nossa posição cair no ranking. Rodrigo, quem fala é Murilo. Não sei se você está com o ranking à disposição aí, mas a minha pergunta é o seguinte: em relação a outras capitais, principalmente da região sudeste aqui, como é que está essa situação de Belo Horizonte? Porque se eu não visse o ranking, se me perguntasse de Belo Horizonte, eu imaginaria que as capitais, de uma forma geral, estariam entre as cidades melhores colocadas, né? Mas não é o que parece. Então, eu queria saber qual que é a situação de Belo Horizonte em relação a outras capitais, principalmente da região sudeste, e a situação de Minas Gerais como um todo. Eu imagino que municípios aí de Jequitinhonha, norte de Minas, sejam os municípios com pior ranqueamento, né? Não sei se essa percepção é correta. Bom dia, boa pergunta. Eu não estou com o ranking aqui na mão, não, mas Belo Horizonte é um resumo do estado de Minas, né? E o estado de Minas é um resumo do Brasil. Nós enfrentamos uma desigualdade social muito grande, que é o mal do século, é a desigualdade social, e essa desigualdade ela também impacta no saneamento. Belo Horizonte está mais ou menos na média, né, em relação às outras capitais. Tem capitais que estão bem piores. Por exemplo, Porto Alegre está no ranking abaixo do que Belo Horizonte, pelo que eu andei vendo, não estou com o ranking aqui agora. Mas, por exemplo, São Paulo está muito na frente. Então, essa variação, ela varia também com a renda per capita, sabe? Com o poder. Vocês estão me ouvindo ainda? Agora sim, né? Agora sim, deu uma caída, pode falar, Rodrigo. Tá. Então, esse ranking de saneamento, ele varia com a renda per capita também, tem uma ligação muito próxima. E esse ranking nosso, ele tem uma variação ali que a gente tem que considerar, porque existem municípios, nós estamos comparando municípios muito pequenos com municípios grandes, né? Apesar de serem os 100 maiores. Estamos tendo uma instabilidade no sinal do nosso convidado, Rodrigo Soares Atten, né, que é diretor técnico e comercial de projetos sanitários e ambientais da Saneatem, falando justamente sobre a queda, né, de Belo Horizonte no ranking que trata, né, de saneamento básico. Hoje, no dia 22 de março, que é comemorado o Dia Mundial da Água. Vamos tentar refazer esse contato, Rainer. O Rainer vai tentar fazer esse contato. Murilo, eu abri aqui nós temos aqui o documento, né, elaborado aí pelo Instituto Trata Brasil. E olha só, a primeira cidade do ranking, né, dos 20 melhores municípios é São José do Rio Preto, lá no interior de São Paulo. Dentre as capitais que aparecem lá entre os 20 melhores, vamos ver aqui, ó. É curioso, né? São José é cidade média. Curioso não, mas dá para entender, né? Cidade de São Paulo, cidade rica, assim, ali né, de São Paulo, cidade de médio porte, médio para grande porte, né? Mas não é uma grande região metropolitana. São Paulo é a primeira capital, né? Que aparece aqui na sétima posição. Na sétima posição. Voltou, Rodrigo? Voltou. Voltei. Oi, Rodrigo. Não, vamos lá. Você estava falando aí sobre a pergunta do Murilo. Fica à vontade. Sei até onde que ouviram, né? Mas eu estava falando que essa desigualdade social gera essas distorções também. Aqui em Minas Gerais, de cabeça, eu acho que a cidade mais bem colocada é as do Triângulo Mineiro, né? A região de Uberlândia, uma região que tradicionalmente investe muito em saneamento, então estava numa posição muito boa. A região mais rica ali do interior paulista, né? Então Ribeirão Preto, cidades ali que têm recursos para investir. E são cidades onde a topografia favorece. Então, cidades mais planas, agora, eu não sei se vocês chegaram a ouvir um comentário, a cidade que mais bem subiu no ranking foi Cuiabá. Cuiabá é uma cidade de 500 ou 600 mil habitantes, uma cidade com a topografia mais plana, então qualquer investimento em saneamento lá gera uma melhoria muito grande, né? Então, o que esse índice está mostrando para a gente é que Belo Horizonte diminuiu a velocidade de melhora em relação às outras. As outras cidades estão melhorando mais rapidamente no saneamento do que a gente aqui em Belo Horizonte. Exatamente. E Belo Horizonte está representando o Brasil, né? Nós estamos aí mais ou menos na média dos 100 maiores municípios. E a resposta, né, Rodrigo, que vale $1 milhão ou de reais. Rodrigo Soares Atten, a Luciana falando com você. Bom, você citou aí a questão da desigualdade social, mas a gente levando em conta Belo Horizonte, como funciona hoje,
Quais as medidas, né, para que BH, na prática, volte a melhorar o seu ranking? Que medidas seriam essas? Seria possível isso? Diante dos dois indicadores, né, que você pontuou aí, que não nos deixou avançar, a cidade, no caso. Bom dia, Luciana. Bom A pergunta dia. de 1 milhão, mas eu acho que a gente tem uma direção, pelo menos, né, de onde seguir. Em questão ao abastecimento, saneamento, saneamento é mais do que água e esgoto, né? Saneamento a gente fala de água, de esgoto, de lixo, de drenagem, de controle de vetores, mas falando de água e de esgoto, a água já está universalizada em Belo Horizonte, mas nós temos um problema muito grave aqui em Belo Horizonte na água, que é a questão das perdas. Então, para melhorarmos nesse ranking, o investimento em água, né, em abastecimento de água potável aqui em Belo Horizonte, deveria ser feito em redução de perdas. Então, existem redes antigas que o material pode ser trocado, existem regiões baixas onde a pressão é muito grande, essa pressão pode ser reduzida para evitar vazamentos. Então, existe muito roubo de água, existe a perda física da água, que é o vazamento, e existe a perda de faturamento da água, que são as ligações clandestinas, ligações que não deveriam ocorrer. Então, a nova fronteira de desafio para a água é o controle e a redução das perdas. É aí que eu acho que Belo Horizonte tem que investir, porque a água potável já está universalizada. Em relação ao esgoto sanitário, na cidade formal, nós já temos uma rede satisfatória de rede coletora, de interceptores. Nós já temos estações de tratamento de grande porte. Belo Horizonte tem hoje a ET Arrudas e a ET Onça, que elas estão preparadas para receber mais esgoto do que o que elas já recebem hoje. Então, nós temos uma capacidade instalada de tratamento de esgoto muito boa. Só que esse esgoto ele não chega na estação de tratamento. Existe nos aglomerados, né, nas ocupações desordenadas, porque são casas parede com parede, são becos, não tem acesso. Então, nesses locais, nesses aglomerados, nós temos muita ligação de água na drenagem e muita ligação de esgoto na drenagem e drenagem no esgoto. Então, para o esgoto, nós temos que investir em redes coletoras nas áreas de ocupação desordenada. E tentar ordenar essa ocupação do solo, né, para poder evitar que esse problema aumente em vez de diminuir. Então, respondendo a sua pergunta, né, para a questão da água, os investimentos eu recomendo que sejam feitos na redução das perdas e no esgotamento sanitário deve ser feito na rede coletora nas comunidades. Perfeito. Ô, Rodrigo, só para a gente encerrar, antes de te agradecer, a título de curiosidade, a gente abriu aqui a lista, né, o ranking atualizado. A primeira cidade mineira que aparece é Uberlândia, numa terceira posição geral, né? Ela que é do DEMAI lá, a prestadora lá é o DEMAI, Uberlândia terceira colocada. Uberlândia tem a tradição de investir em saneamento, não só na água, no esgoto, mas também nos resíduos sólidos, na drenagem. Belo Horizonte, Uberlândia é uma referência para nós. E é responsável, é o município que opera, né? Lá não é Copasa, lá é o município que opera. No Brasil, água e esgoto é uma atribuição municipal. E aí existem as concessionárias estaduais, então a Copasa é uma concessionária estadual. A Sabesp é uma concessionária estadual lá de São Paulo. Então, esses municípios, eles fazem uma concessão, normalmente por 30 anos, alguma coisa assim. Belo Horizonte, há alguns anos atrás, venceu essa concessão. Belo Horizonte, inclusive, ganhou, acho que 13% das ações da Copasa para poder renovar a concessão. E aí depois vendeu no mercado essas ações. Então, a responsabilidade é municipal, mas é feito sempre um acordo quase sempre com os municípios. Uberlândia é uma exceção. Uberlândia não passou o serviço de água e esgoto para a Copasa e ela mesma administra, muito bem administrado aí, pelo visto, o serviço de água e de esgoto. É isso. Pessoal, conversamos com o Rodrigo Soares Atem, diretor técnico comercial de projetos sanitários e ambientais da Saneatem, uma empresa de consultoria e elaboração de projetos de infraestrutura viária e de saneamento, que falou aqui um pouco sobre o ranking divulgado pelo Instituto Trata Brasil, né, mostrando a queda de posições aí, 10 posições caiu Belo Horizonte neste ranking, hoje, quando é comemorado o Dia Mundial da Água. Rodrigo, foi um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pelas explicações e pela disponibilidade do seu tempo, valeu demais. Obrigado, precisando, é só me chamar, estou às ordens aqui. Maravilha, até a próxima, obrigada, bom dia.